Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nós estamos aqui de novo, agora com um novo assunto, tá? Vamos falar sobre estequiometria, que é o segundo conteúdo que mais cai no Enem. Esse conteúdo ele é muito importante do ponto de vista do dia a dia. Eu acho que nenhum outro conteúdo aplicado seja tão global como estequiometria. Tá? O nome estequiometria envolve os cálculos químicos que a gente pode executar em qualquer conteúdo que contenha a parte de determinação de valores com relação a reações químicas, a processos químicos, tá? Também processos físicos, mas que envolvam problemas do dia a dia, problemas do cotidiano. Tá? E é muito importante que um aluno saiba estequiometria. Creio eu que é um dos assuntos básicos para que o aluno saia bem, por exemplo, em fisicoquímica. Fisicoquímica é um catálogo de conteúdos que todos envolvem alguma conta, algum problema quantitativo. E estequiometria é a base para o aluno poder aplicar em qualquer um desses conteúdos de fisicoquímica. Tá? Bom, então, eu gostaria de hoje poder fazer a resolução de algumas questões, tá? E também poder trazer a base sobre esse conteúdo de estequiometria. Da onde é que ele se fundamenta, tá? Como é que ele se coloca, se apresenta para nós. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. O nome do conteúdo é estequiometria. Estequiometria. Quando a gente fala sobre estequiometria, vem à nossa mente reações químicas e cálculos envolvidos nessa reação química, tá? Ou nessas reações químicas. Muita gente pensa, muita gente acha que o conteúdo é difícil. O conteúdo não é difícil, ele é versátil, tá? Ele é um pouco diferente. Ele é versátil porque ele se aplica em todas as áreas da química. Quando a gente trabalha com estequiometria, nós temos que ter parâmetros de determinação, parâmetros que mensurem, parâmetros que façam a medição do que a gente está procurando. Que parâmetros são esses? Bom, basicamente, os parâmetros de medição, os parâmetros que vão mensurar o que a gente quer, estão todos baseados na quantidade de matéria, que é o famoso mol. Tá? Então, o mol, ele já foi muito discutido. Até um certo tempo atrás, o mol era baseado na massa atômica do carbono 12, mas, ainda bem que a IUPAC, há um tempo atrás, não faz muito tempo, a IUPAC, de uma vez por todas, colocou uma denominação que nós químicos já usávamos. Tá? E o mol, por mais que seja uma frase velha, o mol é a dúzia dos químicos, tá? Todo professor dá esse exemplo, mas é porque é verdade, tá, pessoal? Se você fosse falar o número que o mol representa, isso é imensurável. O mol, ele representa um conjunto de entidades químicas de 6,022 vezes 10 elevado a 23 entidades. Essas entidades podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser íons e etc. Ok, mas para que a gente vai ficar o tempo todo descrevendo aquele valor? Não teria muito sentido, porque não é mensurável. É um valor na ordem de sextilhão. Tá? Então não é mensurável você ficar falando sobre um valor que está nessa ordem de potência. Tá? Elevado a 23, 10 a 23. É um valor muito alto. Então a gente, de forma prática, a gente não mensura esse valor, logicamente, a gente não costuma ficar escrevendo o tempo todo. Nos vestibulares mais antigos,
existiam questões que faziam questão de pedir como resposta valores dessa ordem. O Enem, de 2012 para cá, é um exame que não cobra esse tipo de questão, tá? O MOL, ele está relacionado com parâmetros importantes, parâmetros de mensuração, tá? Unidades de medida e parâmetros de mensuração da matéria. Como, por exemplo, a gente pode usar o MOL na determinação da massa, na determinação do volume, tá? E até mesmo a gente pode usar o MOL para a determinação da energia, tá? Que no caso da energia, a gente pode falar, por exemplo, em ΔH, lá na termoquímica, tá? O MOL também ele está relacionado com a velocidade de uma reação química, tá? O MOL está relacionado com a concentração de uma espécie química. Eu não coloquei concentração porque a concentração, aqui eu vou colocar a velocidade. Vamos mudar esse V aqui, tá? Vamos botar um V minúsculo. Eu não coloquei concentração porque ele já tem massa e volume, então automaticamente já está envolvida aí a concentração, tá? Então o MOL, ele é um parâmetro que é como se fosse um coringa na química, tá? MOL é a quantidade de matéria que contém o sistema, tá certo? Então essa quantidade de matéria, ela consegue se relacionar com as demais grandezas, que geralmente são massa e volume. O Enem, nas questões de estequiometria, de 2012 para cá, não vem trazendo nenhum problema com relação ao volume. Eu espero que esse ano, talvez caia alguma coisa, mas por enquanto não vem. Na próxima aula, eu vou colocar algumas questões que relacionam o MOL com o volume. Nessa aula de hoje, nós vamos resolver questões onde o MOL se relaciona com a quantidade de massa, tá? Isso é muito importante. Também é importante que o aluno, você, tenha em mente aquelas continhas que você fazia lá no primeiro ano, tá? Lá no primeiro ano você estudou massa atômica, estudou como é que se calcula massa molar, tá? Das substâncias, dos átomos. Cada elemento químico contido na crosta terrestre, ou então na nossa atmosfera, cada elemento químico, ele possui uma massa atômica, tá? Essa massa atômica, ela tem uma maneira de calcular, né? Ela tem um cálculo baseado na abundância dos isótopos. Tudo bem. Quando se reúne 6,022 vezes 10 a 23 átomos desse elemento químico, a gente tem a massa de 1 mol desse elemento químico. Essa massa de 1 mol a gente costuma expressar como massa molar. Massa molar. A massa molar, ela também pode ser representada por um M maiúsculo, tá, pessoal? E essa massa molar, ela vai dizer para a gente quantos gramas, tá? Quantos gramas nós temos para 1 mol daquele elemento químico, e também se pode se estender para moléculas, se estender para íons, tá bom? Vou dar um exemplo aqui. No caso do carbono. O carbono, essa massa molar, ela é em torno de 12 gramas por mol. Tá? Então, a massa molar do carbono é em torno de 12 gramas por mol. Ou seja, se eu tiver exatamente 12 gramas desse elemento, tá? Ali quer dizer que estão contidas 6,022 vezes 10 a 23 átomos desse elemento químico, tá? Sendo que nos cálculos que nós vamos fazer, que são os que o Enem traz, vão perceber, pessoal, vocês vão perceber que esse valor não é mencionado. A gente vai usar sempre o valor 1 mol, 2 mol, 3 mol. E coloque na sua cabeça uma coisa. Se eu estou falando de 1 mol, 2 mol, 3 mol, se a questão perguntasse quanto isso valeria em termos de
valor, vamos dizer assim, real, era só multiplicar por esse número aqui. E se esquecendo da potência. Por exemplo, 2 mol, quanto é que vale? 2 vezes 6, 12. 12,044 vezes 10 dá 23. Tá? E aí você iria fazer esse cálculo tranquilamente. Vou relembrar, isso não está sendo mais cobrado. Mas se fosse, seria uma conta normal de multiplicação e você iria ignorar a potência, porque a gente só deve relacionar os cálculos de potência com outras que estão na mesma grandeza, tá certo? Ou seja, outras potências, tá? Muito bem. Então, essa aqui é a nossa introdução sobre estequiometria e a gente vai ver agora algumas questões, tá bom? Antes disso, antes de ver alguma questão, eu gostaria de falar para vocês que estequiometria é o assunto que cai no Enem, só cai menos do que eletroquímica, tá? É o assunto que cai bastante no Enem, só cai menos do que eletroquímica. Então, a eletroquímica é o assunto que a gente já viu. Postei aqui no canal 7 aulas sobre eletroquímica, tá? Envolvendo aí pilhas e eletrólise. E agora estamos em estequiometria, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer a aplicação, então, do conhecimento de estequiometria. Estequiometria é um conteúdo que não tem teoria, né? A teoria, basicamente, é você entender como é que calcula a massa, tá? de uma substância, a massa molar, tá? Basicamente isso. Como é que se relaciona o mol com a massa, o mol com o volume, e a gente vai ver isso aplicando nas questões, tá ok, pessoal? Vamos lá. A primeira questão que eu trago de estequiometria é essa aqui, ó. Caiu há pouco tempo no Enem, fala assim: o ácido acetil salicílico, o AAS, que tem essa massa molar, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. Então vamos lá. Pessoal, vejam bem que é uma questão que envolve uma reação orgânica, porém a reação orgânica ela está funcionando apenas como base do cálculo, tá? Ele não está perguntando nada específico sobre o mecanismo da reação orgânica, mas é importante a gente saber, ó, nós temos aqui o ácido salicílico, tá? É um ácido orgânico. Na verdade, aqui nós temos a função ácido e aqui nós temos uma função, que é a função fenol, tá? Mas a função majoritária é a função ácido, e esse ácido carboxílico, né, no caso aqui, reage com o anidrido acético, tá? O anidrido é uma função química caracterizada por esses dois grupos carbonila ligados a esse oxigênio aqui como heteroátomo. Lembra muito o éter, né? Essa parte aqui. Porém, esses 3 oxigênios assim caracterizam a função anidrido, tá? E essa função anidrido, esse nome tem a ver com a saída de moléculas de água. Um anidrido ele é formado quando acontece a reação química entre 2 ácidos carboxílicos, com a perda de uma molécula de água se forma um anidrido, tá? Esse aqui é o anidrido acético, porque esse nome acético, o prefixo acete, faz alusão a 2 átomos de carbono. Então, cada parte desse anidrido, ó, eu tenho um átomo de carbono aqui e um aqui. Ó. São 2 átomos de carbono aqui e são 2 átomos de carbono aqui. Então, anidrido acético é o que a gente chamava, ou a gente pode chamar, de anidrido etanóico, tá? Que é aquele formado por 2 átomos de carbono cada lado. Então, 2 átomos de carbono aqui e 2 átomos de carbono aqui. Também podemos chamar que é uma espécie química simétrica, tá? Se eu passar um plano aqui, se eu traçar um plano aqui, a gente vai ver que essa parte é igual a essa parte, tá? A molécula que tem simetria. Agora, voltando para a questão, ácido sulfúrico como catalisador, e aí nós temos o produto da reação, os produtos. Vejam que na função ácido carboxílico não houve nenhuma alteração, tá? O que houve foi a adição, olha, esse hidrogênio aqui, ele foi substituído por um grupo desse aqui, ó. Então vejam, ó. Esse grupo aqui que eu estou circulando entrou no lugar
do hidrogênio, tá? Então, essa é uma reação de substituição. Então, ó, esse grupo aqui entrou no lugar do hidrogênio. Quando isso aconteceu, nós tivemos então a formação, aqui assim, deixa eu corrigir aqui, tá, pessoal? Aqui. Quando isso aconteceu, houve a formação do ácido acetil salicílico, tá? Então aqui entrou um grupo, aqui agora a gente fala que é um grupo A7, tá? O ácido acetil salicílico continua com 2 carbonos, e aqui nós tivemos a formação de um novo ácido, que é o ácido acético, agora o ácido etanoico, né? Veja que agora, como esse hidrogênio aqui saiu, esse hidrogênio reagiu com essa espécie, eu posso fazer assim, ó. O hidrogênio reagiu com essa espécie, se ligando aqui no oxigênio, formando o ácido acético, tá? Percebam que essa reação, ela é 1 para 1. Aos pouquinhos eu vou colocando aqui as dicas para você resolver as questões que envolvem estequiometria. Uma das primeiras coisas é perceber qual é a proporção entre os reagentes, tá? E também entre os produtos. Aqui a proporção é toda de 1 para 1. Tá bom? Ó, toda de 1 para 1. Esse 1 que eu estou colocando aqui, na verdade, não é necessário colocar. Quando ele não está exposto, quer dizer que ali existe 1, tá, pessoal? Até porque a gente sabe que isso aqui é o quê? Isso é um coeficiente estequiométrico, tá? O coeficiente estequiométrico, a gente coloca e ele tem a capacidade de multiplicar aquela substância que ele está representando, tá, pessoal? Muito bem. Essa reação, então, ela tem a proporção toda de 1 para 1. Então, isso facilita a sua resolução. Facilita bastante, tá? Vamos lá. Após a síntese, o ácido acetil salicílico é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico, o ácido acetil salicílico é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas? Vamos lá. Qual é a massa de ácido salicílico? Vou grifar aqui. Em quilogramas que deve ser empregada para esse fim. Pessoal, uma parte muito importante que você deve prestar atenção para acertar um cálculo estequiométrico é prestar atenção nas substâncias envolvidas, tá? Para não relacionar a substância que não vai ajudar na sua resolução. Aqui, ele só relaciona 2 substâncias para serem colocadas no cálculo. Ele quer fabricar comprimidos de AS. Esse é o AS. Tá? E ele quer saber quantos quilos de ácido salicílico a indústria deve utilizar. Percebam que ele não menciona na sua fala final, tá? Ele não menciona o anidrido acético e ele não menciona o ácido acético. Por quê? Porque aqui é um reagente secundário, que vai reagir com o principal, que é esse aqui, e aqui é um subproduto. Tá? Então, eles não são importantes para esse cálculo. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. O cálculo vai relacionar, então, as substâncias ácido salicílico e ácido acetil salicílico. Vejam que ele colocou os valores aqui, o valor aqui em massa, em miligrama. Então, a gente vai fazer um cálculo em massa, tá bom? Então, vamos iniciar esse cálculo. Vou puxar para cá uma seta para explicar esse cálculo, tá, pessoal? O ácido salicílico, ele tem uma massa molar de 138 gramas por mol. Então, vejam
que na reação química, aqui a gente usa um mol dele. Então, se a gente está usando um mol dele pesa 138 gramas. Tá? Então, como aqui tem 1 na frente, né, eu já tirei, esse 1 quer dizer 1 mol. E esse 1, como a gente já sabe que a questão deu a massa molar, 138, ó. Então, a gente vai dizer que 138 gramas dessa substância, ela vai estar em proporção de 1 para 1 com o ácido acetil salicílico. Porque aqui também é 1. Beleza? Então, as substâncias envolvidas no cálculo, elas estão em proporção de 1 para 1. Então, 138 gramas desse produzem aí essa linha aqui para montarmos a regra de 3. Tá? A maior parte dos cálculos de estequiometria a gente pode fazer com simples regras de 3. Tá? Então, se eu estou relacionando um reagente com um produto, na linguagem química eu falo assim, ó, esta espécie produz tantos mols dessa espécie. Como o cálculo é em massa, eu vou dizer que 138 de uma produzem 180 da outra, que é o ácido acetil salicílico. Beleza? Vou puxar aqui uma setinha, ó, só para você ficar ligado no cálculo. Ok? Beleza, essa é a primeira parte da regra de 3, você monta com os dados teóricos. O que são os dados teóricos? São as massas molares. Tá? Esses são os dados teóricos. A segunda linha, você vai montar com o que você quer descobrir. Ele quer descobrir o quanto de ácido salicílico será necessário. Então, eu vou chamar de X. Quanto de ácido salicílico é necessário para produzir 900 mil comprimidos de 500 miligramas. Presta atenção. 900 mil comprimidos de 500 miligramas. A unidade aqui de massa é o grama. Tá? Vamos lá. Um comprimido, ele tem 500 miligramas. Beleza? Só que aí, muita gente se confunde com esse M. Esse M quer dizer mili. Tá, pessoal? Passa aqui para esse lado. Ó, esse M, que quer dizer mili, ele quer dizer que nós temos 10 a menos 3 daquela quantidade, ou seja, 1 sobre 1000 daquela quantidade. Então, na verdade, se você quiser, e eu acho que é melhor, se você quiser tirar esse M daqui, e colocar 10 a menos 3, e o grama, fica numa perspectiva melhor de resolver a questão. Por quê? Porque o mili é só um prefixo. A gente chama isso de prefixo. Tá? É apenas uma ordem de grandeza lá, que a gente sabe que é 10 a menos 3. Fazendo isso, fica mais fácil de você resolver. Como ele quer produzir 900 mil comprimidos, tá? Então, ele não quer produzir apenas 500 miligramas, ele quer 500 miligramas vezes 900 mil. Quem é 900 mil? Mudando para cá, ó. 900 mil é isso aqui. Isso são 900 mil comprimidos, tá? Também podemos fazer aqui um trabalho, né? Um trabalho diferenciado, ó. 900 mil, se eu tirar esses 3 zeros, a gente sabe, pode botar o quê? 10A terceira. Quem é 10A terceira? Na ordem de grandeza lá, no prefixo, 10A terceira é quilo, né? É quilo. Então, ó, colocando agora isso aqui, a gente já pode excluir aqui, ó, cancelar 10 a menos 3 com 10 a terceira. Tá? Então, a gente já tem aqui uma redução do nosso cálculo. A gente já vai ter aí 500 vezes 900. Ok? Muito bem, vamos continuar. Montada a nossa regra de 3, a gente faz aquela velha regrinha, né? Que o produto do meio
vai ser igual ao produto dos extremos. Tá? E vamos continuar a nossa conta. Ok, pessoal? Então, aqui a gente vai ter 500 vezes 900 vezes 138. Tá? Quanto que é 500 vezes 900? Veja, não se desespere com o Enem. Às vezes o Enem traz questões que realmente não trabalham nas contas, tá? Quem é 500 vezes 900? 5 vezes 9 dá 45. Então, vamos lá. 45. Beleza? 45 vezes 138. Professor, e esses zeros? Esses zeros, minha dica para vocês, ó, aqui do Química de Plantão, minha dica é: pega esses zeros, ó, aqui é 500, aqui é 900. São 4 zeros. Esses 4 zeros, você vai colocar aqui, ó, vezes 10 à quarta. Ok? Vezes 10 à quarta. Isso é igual a 180x. Beleza? Então, multipliquei 138 por vezes 500 vezes 900 mil. Tá? Então, eu peguei 5 vezes 9, que dá 45, vezes 138, e esses 4 zeros eu botei aqui 10 à quarta. Agora, a gente conclui que x é igual a 45 vezes 138 dividido por 180. E aqui, esse 10 à quarta. Uma coisa importante também da gente ressaltar é que a unidade aqui, por enquanto, está sendo grama. Ó, esse grama corta com essa grama. Mas eu tenho essa grama aqui, tá bom? Então, a unidade está sendo o grama, tá, pessoal? Então, agora, a conta final. Aqui a conta deu, ó, 34,5 vezes 10 à quarta grama, tá? Isso aqui foi a nossa continha. Aquela conta ali deu esse valor. Beleza, o que é que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode fazer? Como ele quer o resultado em quilogramas, a gente vai ter que pegar isso aqui. Ó, aqui é 10 à quarta. Preste atenção agora nessa transformação. A gente sabe que quilo, esse quilograma, esse quilo aqui é apenas um prefixo que quer dizer 10 à terceira. Tá? 10 à quarta, esse 10 à quarta aqui, ele já quer dizer que nós temos 10 vezes 10 à terceira. Tá? Que é 10 elevado a 1, né? Ó. Então, eu vou deixar esse 10 à terceira separado e vou multiplicar 34,5 vezes 10. Então, 34,5 vezes 10 dá 345. E aqui 10 à terceira. Beleza? Quem é 10 à terceira? 10 à terceira, 345 quilos. E a unidade é o grama. Tá? Então, olha, aqui nós temos como esse resultado 345 quilogramas. Beleza? Muito legal. Mas a questão diz, e aí é muito importante, tá? Dentro do conteúdo de estequiometria, nós temos algumas variáveis. Essas variáveis são, por exemplo, o rendimento da reação. Às vezes tem um reagente em excesso, às vezes tem um reagente limitante. Tá? Essa questão, o Enem gosta muito disso, de abordar o rendimento da reação. O rendimento dessa reação é de apenas 50%. Professor, como é que é isso? Uma reação tem um rendimento de 50%. Pessoal, na teoria é muito bonito. As coisas são muito, muito lindas.
Eu trabalho com química experimental, tá? E no laboratório, quando a gente vai para o laboratório, existem muitas variáveis que influenciam no resultado final. Muitas variáveis, tá? A pureza dos reagentes, a concentração dos reagentes, pressão, temperatura, tá? Variáveis que a gente às vezes não consegue controlar. Então, o rendimento ele pode ser muito baixo. Como aqui o rendimento é de 50%, se a gente usar 345 kg de ácido salicílico, isso aqui não vai produzir os 900 mil comprimidos. Como o rendimento é 50%, é a metade, eu tenho que utilizar o dobro da quantidade de reagente. Tá? Então, na entrada da reação, meu reagente, o reagente principal, que é o ácido salicílico, se eu entrar com 345 kg, eu só vou produzir 450 mil comprimidos, porque o rendimento é 50%. Para eu poder ter um rendimento de 900 mil comprimidos, eu tenho que ter o dobro disso aqui. Então, meu x', esse x' é o x real, tá? Vai ser igual a 690 quilogramas. Esse é o resultado dessa questão. Tá? Então, a resposta aqui, letra D. Ok, pessoal? Essa foi a primeira questão de estequiometria que eu trago para vocês. Bom, pessoal, agora vamos para a segunda questão, né? Envolvendo cálculos estequiométricos para o Enem, tá? Sempre lembrando que essas aulas são para o Enem, tá bom? E a segunda questão, vocês vão ver que ela requer do aluno uma interpretação, tá? Interessante. E é importante que vocês que vão prestar o Enem em 2021, o Enem 2020, não se desesperem com a questão, tá? Às vezes ela parece difícil, mas na hora, a calma é importante para que você consiga sincronizar os raciocínios, tá? Em torno da questão. Tá bom, pessoal? Essa questão fala o seguinte, ó, a produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro. Então, isso é um assunto lá chamado pirometalurgia. Tá, galera? Junto com o carvão, que é o carbono, e ar atmosférico em uma série de reações de oxirredução. Desculpa. O produto é chamado de ferro-gusa e contém cerca de 3,3% de carbono. Muito bem. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro-gusa com gás oxigênio puro. Então percebam que as etapas de purificação sempre envolvem o gás oxigênio. São reações onde a gente tem a reação do ferro junto com o carbono, tá? E o gás oxigênio. Só que a primeira etapa, na etapa do ferro-gusa, esse ferro contém muito carbono, contém 3,3% de carbono. Tá? E aí, numa segunda tentativa de purificar essa liga de ferro, eles fazem uma nova reação e aí a gente vai ter uma liga chamada aço doce, e essa liga de ferro ela tem um teor de 0,3% de carbono restante. Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente poderia resumir isso aqui em reações? A primeira reação, ó, ferro, vamos aqui falar bonitinho, né? Estamos falando de química, eu vou tentar interpretar isso aqui. Temos ferro na primeira etapa. Ferro com carbono, esse carbono é um carbono-carvão, tá certo? Na verdade, vamos melhorar aqui. Como ele fala ali, ó, do minério de ferro é Fe2O3. Minério de ferro é a hematita, tá? Então, minério de ferro com carbono, esse carbono, carvão. Essa reação química, junto com ar atmosférico, vai gerar um ferro aqui sólido. Porém, esse ferro sólido, ele vai conter carbono na estrutura.
botei um tracinho, e esse carbono é 3,3%. Ok? Então, ferro barra carbono. Não estou balanceando a equação, tá pessoal? Mas se você quiser balancear, tudo bem. Aqui vai ser eliminado, aqui nessa reação, vai ser eliminado uma certa quantidade de CO2. Tá? Ok. Veja que esse ferro carbono, ele está com uma quantidade de carbono de 3,3%. Isso não é desejável. Tá? Então, numa segunda etapa, o que acontece? Esse ferro gusa, ele é oxidado novamente. Ó. Esse ferro gusa, esse ferro traço carbono, ele é oxidado agora numa atmosfera pura de oxigênio e ele produz um novo ferro barra carbono, só que esse carbono agora caiu para 0,3%. Tá? Ok. Aí ele fala assim, os dois principais produtos formados são aço doce. Então, esse aqui é o que a gente chama de aço doce. Vou botar aqui, ó. Esse é o aço doce. Aço doce. E o restante, aqui vai ser eliminado uma certa quantidade de gás carbônico também. E gás carbônico. Tá? As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são, respectivamente, 12 gramas por mol e 16 gramas por mol. Pessoal, lembrando que o primeiro produto da reação, esse primeiro produto da reação aqui, ó, ele é o ferro gusa. Tá? O ferro gusa tem 3,3% de carbono. O aço doce ele tem 0,3% de carbono. Tá? E aqui, agora nós temos a pergunta. Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro gusa, a massa de gás carbônico formada em quilogramas na produção de aço doce é mais próxima de quanto? Então vamos lá, vamos esquematizar aqui essa questão. O que ele quer de nós é que a gente faça a seguinte análise. Que a gente saia de uma quantidade de ferro gusa para aço doce. Então, o que vai importar para a gente é isso aqui, quando se transforma nisso aqui. O ferro gusa, que tem 3,3%, quando se transforma em aço doce. Ele quer saber, e ele fala o seguinte, ele quer saber a massa de gás carbônico formada na produção de aço doce. Eu vou grifar então aqui e vou circular o que ele pergunta na questão. Ele quer saber quantos por cento, na verdade não é por cento, ele quer saber qual é a massa de CO2 que é liberada nessa reação química. Ou seja, quando passa de ferro gusa para aço doce, quanto de CO2 é liberado? Professor, como assim? É o seguinte, quando o ferro gusa é obtido, são 3,3% de carbono. Quando o ferro gusa é tratado com oxigênio puro, essa quantidade passa para 0,3%. Automaticamente, a primeira coisa que você, aluno, deve observar é que você sai de uma quantidade de 3,3% de carbono para 0,3%. Tá? Ou seja, você vai ter uma redução de carbono de 3%. Tá? Você vai ter, olha só, do ferro gusa para o aço doce, você vai ter uma redução de carbono de 3%. Então, ó, a gente pode dizer que o delta de carbono é 3,3 menos 0,3%. O ferro gusa tem 3,3% de carbono e o aço doce 0,3%. Então, a variação de carbono é de 3%.
Isso é chave para a gente poder resolver essa questão. Saber qual é a variação de carbono. Vamos resolver então agora? Vamos fazer essa questão aqui, ó. Então, um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro gusa. Então você vai ter, ó, 2,5 toneladas de ferro gusa, tá? 2,5 toneladas, uma tonelada são 1.000 quilos. Então, 2,5 toneladas são 2,5 vezes 1.000, que vai dar o quê? 2.500 quilos. Já estou transformando de toneladas para quilo, tá, pessoal? Vamos lá. Desses 2.500 quilos de ferro gusa, a gente vai ter uma redução. Quando isso for transformado em ácido doce, a gente vai ter uma redução, a gente vai ter uma retirada de 3% de carbono, tá? Então, quanto que é isso aqui vezes 3%? Eita, professor, e agora complicou. Complicou não. Vamos lá. Vamos utilizar nossas ferramentas matemáticas. 3% é 3 sobre 100. Tá? Professor, o que você está calculando? Estamos calculando a quantidade de carbono que vai sair desse processo. Tá? A gente já sabe que na transformação do ferro gusa para aço doce, saem 3% de carbono. 3% é 3 sobre 100. E podemos melhorar isso aqui, tá? Podemos melhorar. Quanto que é 2.500 quilos? 2.500 quilos, veja que aqui tem 2 zeros, né? 2.500 quilos são 25 vezes 10 ao quadrado. 2 zeros, 10 ao quadrado. Quilo vezes 3%, 3 sobre 100. 3 sobre 100 são 3 sobre 10 ao quadrado. Tá? Então, se você utilizar bem as ferramentas matemáticas que você aprendeu no ensino fundamental e também no ensino médio, você consegue fazer uma prova do Enem tranquila. Cortando 10 ao quadrado em cima e embaixo, a gente vai ter que a quantidade de carbono, a gente já vai ter aqui a massa de carbono. Por quê? Porque a gente sabe que de 2.500 kg de ferro gusa, 3% vão sair ali de carbono. Tá? Então a massa de carbono vai ser igual 25 vezes 3, 75 quilos. Então, 75 quilos, eu vou colocar aqui uma marcação, só que isso aqui não é a resposta da questão não, tá pessoal? 75 quilos é a massa de carbono. Veja que para o aluno que achou que tinha feito tudo, existe uma resposta aqui. Tá? Essa resposta aqui ela é uma pegadinha. Mas, se você está fazendo a questão consciente, você sabe que essa massa é a massa de carbono que vai sair do ferro gusa. Tá? É a massa que vai sair. A massa que vai sair é quanto? 3%. Tá? Essa massa que sai de carbono, ela reage com O2. Por quê? Porque nesse processo tem oxigênio no forno. Essa massa reage com O2. Se ela reage com O2, ela forma CO2. Ó, esse CO2 aqui é porque está acontecendo uma reação com O2 puro. Tá, pessoal? Então, como é que acontece a reação do carbono com o O2? Carbono sólido, que é o carvão, que está saindo, né, que saiu do processo. Ele, quando reage com O2 gasoso, ele gera CO2 gasoso, que é o gás carbônico. Beleza. E agora é só ir montar a estequiometria novamente. Ó, a massa molar do carbono é 12. Então, se eu tenho 12 gramas de carbono, é importantíssimo você verificar que aqui é 1 mol para todas as espécies químicas dessa reação. Se você observar, 12 gramas de carbono produzem
1 mol de CO2. Quanto que é 1 mol de CO2? 1 mol de CO2 é a massa do O2 mais a massa do carbono. A massa do O2, aqui ó, são 2 átomos de oxigênio, é 2 vezes 16, que dá 32. Mais carbono, que é 12. 32 mais 12, 44. Então, 12 gramas de carbono geram 44 gramas de CO2. Tá? Então, a relação estequiométrica é entre carbono e CO2. Quanto de carbono gera de CO2? Tá? Só que eu não tenho 12 gramas, eu tenho 75 gramas. Na verdade, quilogramas, né? Então, 75 vezes 10 a terceira gramas. Quanto que isso gera de CO2? E aqui está montada a nossa equação. Você vai dizer que o produto do meio é igual ao produto dos extremos, tá? E você vai realizar essa continha, tá bom? Então, essa continha aqui vai dar 12y é igual a 75 vezes 10 à terceira vezes 44. Vejam que tudo isso vai dar em grama, tá, pessoal? Porque nós temos aqui 3 unidades em grama, ó. Se eu cortar essa com essa, tá bom? Então, vai dar em grama. Y vai ser igual a 75 vezes 44 vezes 10 à terceira sobre 12. Quando você fizer essa continha, você vai ter que o resultado final é igual a 275 vezes 10 à terceira gramas. Só que 10 à terceira é o prefixo quilo. Então, resposta 275 quilos. De quê? De CO2. Então, esse processo vai levar a uma produção de 275 quilos de CO2 que são lançados na atmosfera. Então, a resposta aqui, ó. Resposta letra D. Ok, pessoal? Mais uma questão aí que caiu no Enem e que mostra como esse conteúdo é versátil, é eclético e pode te pegar. Beleza? Para encerrar nosso vídeo de hoje, vamos para uma questão mais simples, porém muito interessante porque mexe com o cotidiano. Tá? Tem a ver com a produção de combustíveis e como é que se deu a evolução da regulamentação das leis que protegem o meio ambiente. Tá? Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua composição. Pessoal, o petróleo, quando ele é extraído do mar, a gente tem que lembrar que o petróleo ele foi formado durante milhares de anos através da decomposição anaeróbia, ou seja, sem presença de oxigênio, tá? De espécies químicas que ali viviam. Então, da época dos dinossauros, vamos dizer assim. Tá bom? Então, grandes peixes, grandes fitoplânctons, grandes animais e grandes vegetais que ali viviam e geraram, então, o petróleo. Tá? É bom lembrar que a decomposição anaeróbia gera gases como, por exemplo, H2S, que é o gás sulfídrico, gera também o gás amônia, além de metano, tá bom? Inclusive, o metano é um dos gases que pode ser extraído do petróleo e que é um combustível, né? Que a gente aí vê tanto. Inclusive, o Brasil tem até usinas, né? De produção de metano, tá? Vamos lá. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é um dos grandes causadores da chuva ácida. Então, muito bem. Só para poder a gente fazer aqui uma parte aqui, ó. Quando esse enxofre, pessoal, está no combustível, quando esse enxofre está no combustível e depois ele é jogado no ar, ele pode sofrer uma oxidação. Vamos lá.
esse enxofre aqui está em solução, tá? Mas depois com a temperatura ele é oxidado, ele pode virar SO2, tá? Por sua vez, o SO2 ele pode reagir com mais oxigênio e pode se transformar em SO3, tá? E esse SO3 ele reage com a água líquida da chuva, formando H2SO4, aquoso, tá? E esse H2SO4, ele na chuva é chamado de chuva ácida. É uma das faces da chuva ácida, tá? Vou balancear aqui um pouquinho. Vou botar aqui no meio, tá? Então, a chuva ácida pode conter ácido sulfúrico. Isso causa diversos prejuízos, né? Não é verdade? Vamos lá. Nos anos 80, não havia regulamentação e era utilizado óleo diesel com 13.000 ppm de enxofre. ppm é uma concentração que aparece muito nas questões quando a gente fala de concentrações, tá? De espécies químicas em solução, tá? Então, aí você fala aqui, ó, ppm quer dizer partes por milhão. O que é isso? Quer dizer que eu vou ter para cada, se eu quantificar uma solução, ou seja, um sistema, se eu quantificar ele em termos de milhão, para cada 1 milhão de partes daquele sistema, eu vou ter uma parte de uma substância química que está ali dispersa, tá? Por exemplo, se eu tiver 1 milhão de litros, tá, numa solução, 13.000 ppm quer dizer que eu vou ter apenas 13.000 partes contidas naquele 1 milhão de litros. 1 ppm quer dizer que eu vou ter, por exemplo, uma parte daquela minha espécie química em 1 milhão de partes daquele sistema, tá? 1 milhão a gente sabe que é isso aqui. A gente sabe que 1 milhão é 1 vezes 10 a sexta. Tá? Então, é muito comum você relacionar, né, a concentração ppm com essa ordem de grandeza. Tá, pessoal? Isso é uma coisa que vai ser importante para a gente no futuro. Beleza? Muito bem. Então, poderia-se usar um diesel com 13.000 ppm de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1.800 ppm de enxofre. Olha que foi bom, né, pessoal? Houve uma queda considerável. E aí lançaram esse diesel S1800. Em seguida, foi inserido no mercado o diesel S500, com 500 ppm de enxofre. E em 2012, foi difundido no Brasil o diesel S50, com 50 ppm de enxofre. Tá? Atualmente é produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores. Então, ainda bem, né, que o Brasil avançou nessa questão da redução de enxofre, tá, nos combustíveis, porque isso realmente causaria um impacto muito grande para a nossa atmosfera. Tá? Então, hoje, a gente tem, inclusive a gente tem até biodiesel, tá, onde a quantidade de enxofre é praticamente zero. Ok, pessoal? Só que o biodiesel ele tem uma fração de diesel e uma fração bem menor do biodiesel, tá? Essa fração varia até no máximo de 10%, 5%, 10%. Tá bom? Pergunta aqui da questão. A substituição do diesel usado nos anos 80 com aquele usado em 2012 permitiu uma redução percentual de SO3 de quanto, pessoal? Então aqui, ó, você vai pegar o diesel de 1980 e comparar com o diesel de 2012. É uma questão simples que a gente vai resolver agora. O diesel de 1980 era 13.000 ppm. 13.000 ppm. Tá? E o diesel
de 2012, ele é um diesel com 50 ppm, tá? Então, 50 ppm. Essa é uma questão simples de resolver, tá? Bem simples de resolver. Como aqui é o valor inicial, é o valor cheio, né, como a gente fala, a gente pode dizer que essa quantidade aqui era o máximo de ppm de enxofre que tinha na época, que é 100%. 50% e 50 ppm pode ser igual a W%. Tá? Fazendo aqui essas continhas, você vai fazer, então, que 13.000 vezes W é igual a 50 vezes 100. Então, 13.000 W é igual a 50 vezes 100. Tá? 13.000 W é igual a 50 vezes 100. 50 vezes 100 dá 5.000. 5.000 sobre 13.000. Ok? Então, W vai ser igual a... Então, cortando aqui, 3 zeros. Tá? Eu vou ter uma continha, então, 5 sobre 13. Sobre 13 vai dar igual a 0,385, arredondando, tá? Por cento. Ok? Então, 50 ppm corresponde a 0,38% de enxofre, uma quantidade que ainda contém no combustível de 0,38%. Então, isso é quanto corresponde 50 ppm. Então, se eu pegar a quantidade inicial, que é 100%, e fizer a continha subtraindo a quantidade que ainda existe nesse diesel, eu vou chegar aqui a um valor de 99,615%. Isso aqui, pessoal, é o quanto foi retirado de enxofre do combustível. Isso é o quanto foi retirado de enxofre. Como ele quer saber realmente qual foi a quantidade que permitiu essa redução, a redução é o que foi retirado. Então, aqui a resposta, letra D, 99,6%. Essa é a redução que houve de enxofre no diesel de 1980 até 2012, mais ou menos aí 32 anos, tá? Então, pessoal, próximo vídeo estaremos aqui de novo com mais questões sobre estequiometria. Se inscreva, Química de Plantão, ok?